Boa noite, igreja. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje, fomos colocados nesse desafio aí de compartilhar a palavra com a igreja. E o Senhor colocou no nosso coração uma palavra já conhecida. Algumas pessoas já ouviram essa palavra. Uma metáfora que Deus usou com o povo de Israel, bastante conhecido no nosso meio. Creio que Deus quer falar conosco sobre essa palavra, que é a palavra relacionada ao vaso do oleiro, né, que está lá no Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 12. Vamos abrir nossas Bíblias para essa palavra? Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 12. Enquanto os irmãos abrem, é interessante que é uma palavra que foi usada, né, pelo profeta Jeremias. Na verdade, o que Deus faz, ele chama o profeta dele, chama o profeta Jeremias e fala: vá até a casa do oleiro e lá eu vou te encaminhar uma palavra. E assim ele foi. E lá ele viu um oleiro trabalhando, né? E é interessante que Israel estava vivendo um momento conturbado, que Deus estava querendo trazer algo novo para o povo, e o seu povo não o escutava. E ele usa essa metáfora, né, essa imagem do oleiro fazendo barro, e é muito claro aquilo que Deus quer falar com o povo dele, e acredito que é aquilo que Deus quer falar conosco. No oleiro fazendo barro, o vaso, né, usando o barro, fazendo o vaso, nós temos claramente ali a figura do oleiro, que é a pessoa que faz um objeto, que manuseia um objeto, e a figura do barro, que é o objeto manuseado, que vai ser fabricado um vaso. E o que é interessante nisso, que Deus ele usa isso para lançar uma palavra para o povo dele, que não estava realizando vários pecados, que eu vou listar aqui, alguns, mas o que era mais importante era um povo que tinha virado as costas para Deus, estava fazendo aquilo que era da sua vontade, estava agindo com autonomia, sem a dependência de Deus. É interessante, amados, essa palavra, porque nós continuamos sendo o povo de Deus. Claro que não da mesma forma no Antigo Testamento, que Deus separa um povo específico, que é o povo de Israel, uma comunidade específica, para se tornar um parâmetro de como Deus pode abençoar, como Deus pode levantar um povo separado, para que os outros povos, né, as outras nações olhassem para essa nação e dissem: ali tem um Deus que direciona esse povo, que o povo serve esse Deus e eu quero esse Deus para mim. Hoje nós estamos, essa missão foi dada, que é um evangelismo, né? Israel realizava esse evangelismo. Hoje essa missão foi dada à igreja, em que o mundo tem que olhar para a igreja e ver: ali existe algo diferente, existe um Deus que abençoa, um Deus que direciona esse povo, e esse povo é abençoado, esse povo é diferente, eu quero ser como esse povo. E dessa forma, atrair as pessoas do mundo para a igreja. Mas aqui, esse povo que era um povo separado, que era um povo escolhido por Deus, tinha virado as costas para Deus. Estava vivendo com autonomia, ou seja, sem depender de Deus. E é interessante refletir um pouco sobre isso, que parece que nos dias atuais, os cristãos de uma forma geral, não estou falando especificamente daqui, mas eu estou olhando para os cristãos do mundo inteiro, parece que eles têm a tendência de querer viver com autonomia, sem a dependência de Deus. É interessante essa palavra autonomia, né, que é poder viver só. Que uma vez eu estava numa aula de um professor, e ele estava comentando sobre isso, né? Eu trabalho com educação, e a gente fala muito sobre essas questões, e o professor comentava o seguinte: os cristãos, aqui nós queremos formar para a autonomia. Ele comentou isso lá no contexto da aula dele, e falou assim: mas os cristãos não são assim. Os cristãos, eles são criados, são formados para ser dependentes. E ele usou um termo pejorativo, fez uma crítica, mas aquilo me colocou a pensar muito. E de fato,
ele falou algo que é correto. Nós cristãos somos formados, nós aprendemos e temos aprendido dia a dia que nós não somos autônomos, nós somos dependentes, mas nós somos dependentes de Deus. Mas nós temos autonomia de agir sobre o mundo, né? Enquanto ser humano, nós podemos agir, nós conseguimos agir. Mas nós temos a dependência de Deus. E o que é interessante é que nesses dias me parece que as pessoas elas têm invertido a lógica. Elas têm buscado agir de forma autônoma, sem a dependência de Deus. E ao mesmo tempo elas se tornam dependentes uns dos outros. Dependentes dos pastores, dependentes dos pregadores, dependentes dos sinais. E quando eu falo dependente, eu não quero dizer na relação de comunidade, que uns precisam dos outros, né? Uma comunidade, que esse é um fato. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de um irmão para ser o nosso apoio, para andar conosco. Mas quando eu falo no sentido de dependência aqui, é de dependência no que se refere a buscar a Deus. O que eu estou querendo dizer? Que nós não queremos ter a dependência de Deus, sermos dependentes de Deus de busca diária, de dizer, olha, Senhor, hoje eu vou trabalhar, eu quero entregar o meu trabalho na Tua presença, eu quero te pedir o que eu tenho que fazer hoje, qual que é a Sua direção para a minha vida de hoje, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu conduza meu trabalho. Olha, Senhor, nesse final de semana, o que o Senhor quer que eu faça com a minha família, que eu vou passear, o que eu tenho que fazer, de entregar a nossa vida a todo momento na presença de Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós trabalhamos do nosso jeito, nós temos o nosso lazer do nosso jeito, da nossa maneira, e muitos conduzem as igrejas, né, quando eu falo as igrejas e as comunidades, da forma que eles querem, e deixam de fora aquilo que Deus quer para a vida dele, aquilo que Deus quer para a igreja, a direção que Deus quer para a igreja. Então, dessa forma, nós também temos caminhado, quando eu falo nós, amados, mais uma vez quero explicar, nós cristãos de uma forma geral, no termo genérico, tem caminhado no sentido de não estar querendo ser dependente de Deus, estar se afastando de Deus. E isso Deus não se agrada. E aí é interessante que essa palavra vai ao encontro desse pensamento e vai de encontro com essa lógica, né, e tem uma diferença, e de encontro a ir contra, né, essa lógica de nós sermos autônomos em relação a Deus. Nós somos cristãos, temos que ser dependentes de Deus. E aí, amados, se eu fosse colocar um título para essa palavra, que eu até deixei aqui a lápis, mas se eu fosse pensar num título para essa palavra, o título dessa palavra seria se entregue nas mãos do oleiro. Se você não se entregou ainda, se você faz as coisas de forma autônoma, eu quero te convidar a se entregar nas mãos do oleiro. E é interessante, amados, sobre isso, eu quero concluir essa introdução, pensando o seguinte, que às vezes as pessoas fazem isso, né, de querer caminhar sozinho, muitas vezes sem perceber. As pessoas, no afã de querer fazer a obra de Deus, de querer fazer as coisas para Deus, sai fazendo, sai sem perguntar, sai sem entregar nas mãos de Deus aquilo que é para ser feito. E acaba fazendo as coisas por conta própria. E acaba dando com os burros na água, como diz o ditado aí. É interessante essa questão. Então vamos ler. Lá em Jeremias capítulo 18, versículo 1, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensavas fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim,
não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do que bem lhe houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando um mal e formo um plano contra vós outros. Convertei, pois, agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações, para que eles dizem, né? Não há esperança, porque andaremos consonante aos nossos projetos. Cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Eu vim até o versículo 2 só para enfatizar essa última passagem que diz: não há esperança, porque andaremos consonante aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Para enfatizar que o povo de Israel queria fazer de acordo com o seu coração. Queria andar de acordo com a sua vontade, e não de acordo com a vontade de Deus. Amém? É interessante, amados, que a palavra oleiro, né, eu tive curiosidade de pesquisar um pouco, a palavra oleiro ela aparece 10 vezes na Bíblia. Ela aparece em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 9. Em Isaías também aparece no capítulo 30, versículo 14. No capítulo 41, versículo 25. Em Jeremias, aqui nessas duas passagens, 18, 2 e 18, 6. Também lá depois em 19, no capítulo 19, versículo 1. Em Lamentações também aparece, no capítulo 4, versículo 2. Em Zacarias também, capítulo 11, versículo 13. Em Mateus, capítulo 27, versículo 7. Em Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21. E é interessante que a lógica que aparece aqui, essa palavra, o oleiro, em sua grande maioria, é para se referir numa relação de um objeto que foi feito e de alguém que faz esse objeto que tem o poder muito acima, que o faz de acordo com a sua vontade. Com exceção de Mateus, que fala sobre logo depois que Judas traz Jesus, fala do campo do oleiro, né? Uma questão que ele vai estar logo depois de entregar Jesus. Todas as passagens falam muito dessa relação de uma pessoa que domina sobre outra, que faz de acordo com a sua vontade. E aqui é justamente isso que Deus fala com Jeremias. E é interessante que Deus, eu sou como oleiro, eu faço assim, 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 e assim tem que ser feito. Ele fala: Jeremias, vá lá até a casa do oleiro. É interessante que ele quer chamar a atenção de Jeremias de tal forma que ele quer mostrar o oleiro trabalhando. Como é que o oleiro faz, como é que ele trabalha. E Jeremias, ele vai e fica olhando, né, o oleiro trabalhando. E ali ele vai ver algumas questões interessantes, né? Que ele vai, e Deus vai falar para ele: olha, como o oleiro faz aqui nesse trabalho, a forma como ele forja esse vaso, como ele está fazendo, que ele manuseia nas suas mãos, eu também não posso fazer com a casa de Israel? E aí ele vai lançar a palavra, né? O que é a questão que ele lança, né? Se aquela nação, ela está fazendo aquilo que é contra a minha vontade, mas se desviar, se voltar ao caminho que eu estabeleci, eu vou abençoar. Mas se aquela nação, ela está fazendo a minha vontade, se desvia do seu caminho, eu vou trazer o peso, vou trazer o castigo para aquela nação, para que ela viesse voltar à sua vontade, à vontade do Senhor, né? E é interessante que Jeremias então profetiza o castigo de Deus, ou seja, e esse castigo qual era? Era a dominação de uma outra nação, que era a Babilônia, né? Nabucodonosor, ia invadir aquela nação, em resposta ao pecado de Judá. E aí qual era o pecado que eles estavam cometendo nesse período? Primeiro, infidelidade. Era um povo que era infiel a Deus. E era infiel e idolatrava outros deuses, principalmente Baal. Segundo, além de ser infiel a Deus, eles também abandonaram o Senhor. Porque teve alguns casos que os reis permitiam que houvesse a adoração ao Senhor, mas também houvesse adoração a outros deuses. A situação estava tão drástica que o que acontecia com o povo de Israel, com o povo escolhido, é que eles abandonaram a Deus mesmo. Eles estavam seguindo outros deuses e abandonaram ao Senhor. Terceiro, eles abandonaram alguns preceitos, algumas orientações que Deus havia enviado. Entre deles,
seguir a verdade, seguir a justiça. E, por fim, esse povo ignorava a exortação que Deus enviava. Então Deus levantava um profeta para exortar esse povo, eles não ouviam, eles não queriam saber de nada. Inclusive Jeremias, por várias vezes foi perseguido, foi preso, porque ele exortava o povo e o povo não queria saber daquela exortação. E é interessante isso, né, como Deus faz, como Deus ele trabalha na vida desse povo, né, e um povo que, como eu falei, tinha um tratamento diferenciado, Deus estabeleceu esse povo para ser um padrão, para que os outros povos viessem observá-lo e segui-lo. E aí chegamos nos dias de hoje. E nos dias de hoje, como eu falei, muitas pessoas não têm seguido, não têm ouvido a voz de Deus, mesmo fazendo a obra para Deus. Né? Como eu falei, não é algo que, às vezes, a pessoa nem percebe esse movimento. Né? No afã de querer fazer, de querer trabalhar, esquece de buscar a Deus, esquece de ouvir a voz de Deus. Mas também tem um outro aspecto que é importante aqui. Deus, como eu vou trabalhar com os irmãos aqui, ele tem uma forma específica de trabalhar, ele tem um processo. Ele não trabalhou no povo de Israel e na sua igreja. Existe um processo. E muitas vezes nós não compreendemos esse processo e por não compreender, nós rejeitamos esse processo, nós não aceitamos esse processo. De às vezes achar, olha, está demorando demais, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa se converte, começa a vir à igreja, começa a receber algumas palavras, Deus vai te usar, e os dias vão passando, e nada acontece, ele não vê as coisas acontecendo na vida dele, Deus não usando ele, fala, não, esse negócio está errado, eu vou começar a agir pelas minhas próprias mãos, vou começar a fazer, eu vou começar a agir, não vou ouvir a orientação do líder, não vou ouvir a orientação do pastor, não quero nem saber o que o bispo está dizendo aqui, eu vou fazer por conta própria, porque Deus tem algo para a minha vida. Ou seja, ele quer fazer, ele quer trabalhar, mas a forma que ele está fazendo não está correta. Ele não sabe que Deus tem um propósito na vida dele, que Deus trabalha para formá-lo, para a sua formação enquanto vaso a ser usado nas mãos dele. Amém? Então, é interessante nós conhecermos um pouco quem é o oleiro e o que o oleiro faz com barro. Então, a primeira questão que eu quero trabalhar com os irmãos é: quem é o oleiro? Primeiro, o oleiro é aquele que escolhe o barro. É isso? Então, o oleiro, quando ele vai fazer o barro, não sei se os irmãos já viram, né, essa figura desse trabalhador. Hoje em dia não é tão comum, mas na época aqui era bastante comum, né, a maioria das vasilhas que eram utilizadas, né, seja para colocar água, seja prato e outros utensílios, era feito de barro. É aquele trabalhador que ele faz o vaso de barro, né? Coloca na roda, coloca o barro e começa a manusear, começa a fabricar. Então, o primeiro trabalho que ele faz é justamente escolher o barro. Não pode ser qualquer barro. Não pode ser qualquer barro. É um barro específico. Eu dei uma pesquisada na internet, não sei se esse dado confere, né, se é verídico ou se é fake news, mas o que eu vi lá, de 200 tipos de barros que existem no mundo, apenas 8 podem ser utilizados para fazer o vaso. Então, não é qualquer barro. Então, existe algo específico aí. E é interessante que, o que nós somos, né, amados? Se nós olharmos lá em Gênesis 2, versículo 7, se puder colocar aí, nós vamos perceber que Adão, ele foi feito da terra. Se puder colocar. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então, é interessante isso, né? Nós somos do pó da terra. E o que é o barro? Não é nada mais do que terra, pó da terra, mais a água. Então, o que essa terra, esse pó significa? Como ele fez Adão ali, ele fez do pó e soprou sobre ele fôlego de vida. O pó, ele representa justamente a natureza humana, aquilo que é do homem, aquilo que somos nós. E a água vai apontar para Deus, a água vai apontar para Cristo, vai apontar para o Espírito Santo. Lá em Jeremias 2, capítulo 2, versículo 13, diz que Deus censurou os judeus por rejeitarem o manancial de águas vivas.
Lá em João, né, Jesus, ele é descrito por João como água viva também. Capítulo 6, versículo 35, capítulo 7, versículo 37 e 39. Então, a água vai apontar justamente para a natureza divina em nós. Eu quero que os irmãos guardem isso no coração, que a gente vai ver como que a água tem uma importância muito grande na fabricação do vaso. Então, como eu falei, o oleiro ele escolhe o barro. Não é qualquer barro que ele escolhe. Escolhe um barro específico. E aí nós sabemos que o homem, ele é feito de terra, e ele tem a porção seca, mas ele é feito também de água, que a grande parte do nosso corpo é de água, que aponta para a natureza divina. E outra questão que é importante aqui é que Deus, ele me escolheu, ele te escolheu, ele nos escolheu muito, muito tempo antes do nosso nascimento. Se nós observarmos lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, coloca por favor, nós vamos ver a escolha de Jeremias. Eu acho tremenda essa palavra, né? Tremendo. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Então, primeiro, ele conhece. E antes de você nascer, eu o consagrei. Segundo, ele consagra, ele separa. Consagrei e constituí profeta às nações. Pelo meu problema de visão, fica às vezes difícil de olhar lá, mas consegui aqui. Então, no processo aqui de Jeremias, do chamado de Jeremias, Deus fez 3 ações. Primeiro, ele conhece. Depois, ele consagra, ou seja, ele separa, fala assim: esse aqui vai ser meu. Esse aqui eu tenho um chamado especial para ele. E depois, ele estabelece aquilo que é a vontade dele na vida daquela pessoa. Então, na sua vida, meu amado, você não nasceu por acaso. Você foi, primeiro, Deus já te conhecia muito tempo antes de você nascer. Deus, muito tempo antes de você nascer, Deus já te consagrou. E Deus já estabeleceu aquilo que você deveria fazer aqui na terra, como chamado, como ministério dele. E é interessante isso, que aponta para o tipo de vaso que nós seremos. Como eu falei, existem vários tipos de vaso. Com vaso eu posso colocar água, com vaso eu posso colocar o vinho, com vaso eu posso colocar uma comida. Que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso o Senhor quer que você seja nas mãos dele? Deus tem um propósito para nós. Da mesma forma que Deus tem um propósito para Jeremias, quando ele escolheu Jeremias, quando foi lá, pegou o barro que era Jeremias e começou a formá-lo um vaso, Deus também tem um propósito para mim e para a sua vida. Nós não fomos chamados aqui por um acaso. O bispo, ele sempre fala isso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a congregar nessa igreja, quando eu me tornei crente, né, quando me tornei cristão aqui, era isso. Sempre ele falava: olha, você não está aqui por um acaso, Deus não te trouxe aqui por um acaso, você foi chamado aqui nesse lugar porque Deus te colocou aqui. Você não é resultado de um mero acaso. Nós não somos resultado de um mero acaso. A pregação da pastora Raquel também enfatizou muito isso. Às vezes nós achamos que nós somos resultados de um mero acaso pelas coisas que nós vivemos, por aquilo que nós passamos. Quantos aqui não foram rejeitados pelos seus pais biológicos? Quantos aqui não passaram por uma situação de quase ser abortado quando era neném? Né? A pastora comentou sobre isso. E é interessante que eu passei por uma situação dessa também. Minha mãe conta que ela adoeceu com a gestação do meu irmão e ela não podia ficar mais grávida, porque seria gestação de risco, ela poderia correr o risco de morte. E quando ela descobriu que ela ia engravidar, ela disse: eu não vou abortar. E começou, na época eles tomavam remédio, né, caseiro para abortar. Ela começou a amassar um remédio, não sei que planta que era, e eu lembro que ela me conta que meu pai falou assim: não, você não vai tomar não, agora se engravidou, agora vamos ter. E aí eu nasci, fiquei muito tempo internado. Depois que eu nasci, tive a vida e a morte. E a gente acha assim: nossa, uma situação dessa não pode ser por acaso, né? A gente não está aqui por acaso. Então, se eu fosse perguntar para cada um aqui, cada um teria uma história para contar sobre aquilo, como que foi o nascimento, a luta que foi, o sofrimento às vezes que passou de rejeição, né? Mas saiba que nós fomos chamados, nós fomos conhecidos, nós fomos consagrados por Deus antes. Então, se nós estamos aqui, amados, porque nós temos um chamado, porque Deus nos escolheu. E é interessante que o barro, ele é retirado do lugar chamado barreiro, né? E da mesma forma, Deus nos tira do mundo. Ele vai lá, nos busca. E daquele barreiro onde tem o barro, né, próximo do rio ali,
vai ter vários tipos de barros que não servem para fazer o vaso. E da mesma forma, Deus vai nos separar do mundo, porque Ele sabe, esse aqui é um vaso que serve para fazer um vaso. Amém? Um outro exemplo, né? O povo de Israel foi um povo separado. Abraão, lá em Gênesis 12, versículo de 1 a 3, ele também foi separado do lugar onde ele estava e foi enviado para ser uma nação grande, uma promessa que Deus enviou para ele. E nós somos separados do mundo. Então a primeira ação que Deus tem é, Ele vai lá, pega, Ele separa o barro. Segundo, Ele vai preparar esse vaso para se tornar um vaso. Vai começar esse processo, que não é um processo também que é fácil. E é interessante nisso, que eu quero que os irmãos entendam que isso é um processo, não é algo que é feito da noite para o dia. Demora um tempo, demora um processo e fases que devem ser respeitadas. E às vezes nós entramos na igreja, nós queremos que as coisas aconteçam de forma muito rápida. Olha, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero servir, ou às vezes não quero fazer nada, não quero ficar parado aqui, porque o meu chamado é estar sentado na cadeira. Manos, eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe esse chamado. Existem vários chamados, né, na casa do Senhor, mas não existe o chamado para ficar sentado na cadeira. O chamado seu é para você trabalhar pela obra, pelo reino de Deus, amém? E aqui diz assim, primeira ação da preparação do barro que Deus realiza é a peneira. Então Ele vai lá, tira o barro da natureza, lá da beira do rio, lá do tal do barreiro. E a primeira coisa que Ele vai fazer é peneirar esse barro. Para que Ele vai peneirar? Para retirar as impurezas desse barro. E aí quais são as impurezas que vai ter? Grandes galhos, né, porque vai tirar ali, Ele vai cavar, né, para retirar esse barro. Às vezes sai um pedaço de raiz, sai folhas, né, sai galhos ali. Vai retirar também areias grossas que atrapalham no processo da realização do barro. E outros materiais como lixos, outras coisas. É interessante que Deus faz a mesma coisa conosco, não é isso? Quando Ele nos tira do mundo, né? E é interessante que nós estamos no mundo, nós estamos no meio daquela sujeira, da prática do pecado, e nós achamos que aquilo é maravilhoso, né? Nós sofremos com aquilo, mas nós não vemos que aquilo é uma impureza, né? O barro, ele está lá, tem um galho atravessado nele, eles já acostumam com aquilo, e acham que aquilo não faz parte. E aí, quando Deus nos tira do mundo, a primeira coisa que Ele faz, começa a nos peneirar, começa a tirar essas grandes impurezas, começa a dizer, olha, meu filho, eu te amo, mas esse pecado aí que você está cometendo, está acabando com a sua vida, está acabando com a sua família, vamos deixar isso de lado, vamos peneirar isso. Então Ele começa a peneirar, começa a tirar as impurezas, que é o pecado do nosso coração. É interessante esse processo, é interessante que parece que nos lança luz, né? Que a gente começa a ver, que olha para trás e começa a entender, nossa, eu vivi nesse mundo. Hoje, eu tenho uns amigos que não são cristãos, e eles me conheciam na época quando eu não era crente, e eles não entendem por que eu abandonei algumas práticas. Eles acham que eu sou proibido de fazer algo, sou proibido de sair e fazer alguma coisa, sou proibido de adulterar, sou proibido de mentir, como se houvesse ali um cão de guarda me proibindo. Na verdade, eles não entendem que eu deixei essas práticas, como muitos de nós deixou, né? Porque eu sabia que aquilo estava me destruindo. E como eu já comentei em outros momentos aqui, a forma que eu tenho de olhar o pecado é que o pecado ele está para nos destruir. É algo que nós cometemos que leva à nossa própria destruição. E Deus não quer isso. Amém? A própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Amém? Então nós temos que abandonar isso. E esse é o primeiro passo. Deus começa a nos mostrar, o Espírito Santo começa a nos mostrar onde é que estão as impurezas. Amém? Tem impureza aí, amados, ainda no seu coração? Tem, eu não quero que você responda, eu quero que você comece a refletir sobre isso. Tem algum galho aí que precisa ser tirado, que precisa ser peneirado? Uma areia que está grossa aí que precisa ser retirada para que esse vaso venha se formar sem nenhuma impureza? Segunda ação na preparação do barro, depois de tirar então a impureza, o oleiro ele faz algo que é fantástico. Ele vai amassar o barro. É interessante isso, né? Porque
Quem aqui não foi amassado pelo oleiro, amém? Quem aqui que não sentiu a pressão de ser amassado pelo oleiro? Então ele começa a amassar. E como é que o oleiro faz isso? Ele coloca o barro em um recipiente, e aí ele vai pisar em cima daquele barro. Quem aqui que não foi, entre aspas, pisado por Deus? Às vezes, situações que nós vivemos, que nós passamos dizendo, Deus, que pressão é essa? Como o Senhor está me apertando? Como o Senhor está me amassando aqui? E é interessante, amados, que por que é feito isso? É para retirar as impurezas que porventura não saiu na peneira. Então, a ação do oleiro de peneirar o barro retira parte das impurezas, mas não retira tudo. Fica os pequenos galhos, pequenas areias, que isso vai ser retirado no processo que vai ser amassado esse barro. Só que o oleiro, para fazer isso, ele precisa jogar uma substância no barro. Adivinha? A água. Ele precisa jogar mais água. Ou seja, no momento que nós saímos do mundo, que nós somos fisgados por Deus, nós somos pinçados por Deus, logo, logo, aqueles grandes pecados, aquelas grandes impurezas, elas saem. Mas acaba ficando pequenas impurezas. Mas aí entra o Espírito Santo, começa a nos incomodar, começa a dizer, olha meu filho, não é por aí. Olha meu filho, aquela prática ali que você realizava, não é da minha vontade. Ele começa a dizer, ele começa a falar e começa a mostrar os detalhes. E é interessante que, como eu falei, essas impurezas, elas precisam ser retiradas, porque se elas permanecerem ali, elas vão atrapalhar o resultado, que é o vaso. Então Deus começa a retirar essas impurezas. E o que o Espírito Santo tem falado para você? Qual a impureza pequenininha que tem permanecido, que Ele quer retirar da sua vida? Depois desse processo de amassar o barro, vai entrar para um outro processo, que é chamado de curtição do barro. Não é que ele vai ficar curtindo com o barro não, né? Fazendo piadinha sobre o barro não. Ele vai curtir, ou seja, vai colocar o barro no recipiente, deixar aquele barro descansar ali. É interessante porque eu também fiz algumas pesquisas sobre a fabricação do vaso, e aí tem um vídeo do oleiro explicando. Ele fala o seguinte, olha, esse barro, quando eu trago ele para a olaria, que eu chego com ele aqui, eu posso até usar ele, não tem problema algum eu usar, só que ele não é bom. Pode ser que vai dar um vaso, que vai dar algum problema. Eu tenho que deixar esse vaso descansar. E aí, por que ele tem que descansar? Ele tem que descansar para retirar o ar entre o barro, que são as bolhas de ar que existem ali. Então ele vai colocar o barro ali naquele lugar. O que ele vai fazer? Coloca mais água e deixa aquele barro descansar. Vai descansar por dias, vai descansar por meses, até ficar no ponto que o oleiro possa trabalhar nele. Quem de nós não se sentiu estar deixado de lado? Seja de lado de Deus, daquilo que Deus colocou como promessa. Vou te levantar, vou fazer algo na sua vida, e fica lá, fica e passa, e passa, e passa. E às vezes aqui na igreja, né, vem para cá, nossa, que vontade que eu tenho de fazer, que vontade que eu tenho de trabalhar, eu quero entrar no ministério de louvor. Quer entrar? Quer. Então fica 6 meses observando e vendo. Não, eu quero agora, eu quero cantar agora, eu quero ministrar agora. Para ontem isso. Não, mano, espera que tem um tempo certo. E aí fica, né? Me esqueceram, o bispo me esqueceu, o pastor Guido me esqueceu, o irmão Fred me esqueceu do ministério. Eu estou lá todo dia assistindo ensaio e não sou chamado para ministrar em lugar nenhum. Eu não sou chamado para orar por ninguém, eu não faço nada. O povo me esqueceu, eu estou lá parado, ninguém me vê. Ninguém me levanta como líder de célula. Vou lá todo dia, faço, mas ninguém me levanta como líder de célula. Eu quero uma célula para me liderar, eu quero fazer. Fico lá. Meu amado, você está sendo curtido. O barro está sendo curtido.
porque ele precisa do tempo certo para ser fabricado. Pode ser feito agora, no momento que foi retirado do ambiente, mas talvez o resultado não seja aquele esperado, aquele vaso esperado. E outro aspecto que é importante na curtição do barro, é que ele é feito também para dar mais consistência e para o vaso não quebrar. Então, se ele não ficar naquele recipiente no tempo específico, o barro, ele pode quebrar. Ele pode ser um vaso quebradiço, sem qualidade. Amém? Às vezes, então, você pode estar aí sentado, esperando, nesse processo de curtição, para que você não venha se quebrar facilmente. Amém? E por fim, no processo de preparação, Deus, o que ele faz? O oleiro faz, amassa novamente o barro. Vai lá e pisa novamente no barro, para que esse processo a massa fique bem misturada, né? O barro tem que ficar bem misturado. E até eu estava vendo que hoje em dia a olaria, eles têm uma máquina que faz esse processo de misturar o barro, né? Então ele sai bem misturado, bem homogêneo para fazer. E aí depois, o oleiro, ele não é apenas aquele que retira o barro, não é aquele que prepara o barro, mas é aquele que faz o vaso. Ou seja, Deus, ele apenas não nos escolheu antes mesmo de nascermos. Deus, ele nos escolheu, ele está nos preparando e ele vai fazer algo em nossas vidas, para que nós sejamos aquilo que Paulo vai dizer, vaso de honra. Amém? E aí, o que ele faz? O oleiro, ele pega o vaso, o barro, ele coloca na roda e começa a rodar, para que ele venha moldar, através das suas mãos, aquilo que ele deseja. Então, nesse processo, claro que nos outros processos também, porque quem manuseava o oleiro, né, que fazia, o barro estava nas mãos do oleiro, nesse processo também. Ele fica nas mãos do oleiro, e ele começa a manusear, e o que ele faz para facilitar o manuseio dele? O que ele coloca? Água, mais ação do Espírito Santo, vai agindo, vai fazendo, até ele moldar aquele barro no formato que ele deseja. Depois disso, vem o processo da secagem, e é um momento, talvez o momento mais difícil para o barro, é que ele sai das mãos do oleiro. Então, depois do vaso pronto, na verdade, o barro no formato do vaso pronto, ele sai das mãos do oleiro. E eu quero chamar a atenção nesse momento de algo específico aqui, muito interessante na palavra, que está no versículo 4. Eu vou ler, você nem precisa mostrar aí. Diz o seguinte: o vaso do oleiro, o vaso que o oleiro fazia de barro, que lhe estragou na mão, tornou dele a fazer outro vaso. Observe aqui que não era um vaso pronto, que o vaso estava nas mãos do oleiro, o oleiro estava fazendo barro, e aquele barro, que não tinha um formato, não tinha sido terminado, quebrou. Então, o que quebrou não foi o vaso concluído. E é interessante que no nosso meio, essa imagem do oleiro, a imagem do vaso, mostra muitas vezes o vaso quebrado, né? E aí aparecem canções, aparecem pregações, que o vaso se quebrou. Se o vaso se quebrou, ele foi terminado. Se o vaso terminado quebra, o que a gente faz com o vaso? Joga fora. Não presta mais, não serve mais. Mas esse vaso, esse barro que ele está fazendo, ele não terminou, ele não secou. Então ele estragou nas mãos do oleiro. Ele estragou na mão de quem? Do oleiro. Estava no controle do oleiro. Às vezes você está dizendo o seguinte: eu fui quebrado, eu fui estragado, o mundo me machucou, as pessoas da igreja me machucaram. Às vezes eu quis fazer algo na célula, o irmão não deixou, não permitiu, aquilo me machucou, os pastores me machucaram, e agora estou quebrado aqui, eu não sirvo mais para nada. Quero te dizer algo, meu amado: você não estragou sendo concluído, você estragou nas mãos do oleiro. Então o oleiro pode refazer, ele pode pegar novamente aquele barro que foi quebrado e pode construir um novo vaso, um novo barro. Aquilo que ele começou a fazer na sua vida não terminou,
Não terminou. Você pode dizer, mas, meu querido, você não me conhece, você não sabe da minha estrutura, você não sabe o quanto eu estou quebrado, você não sabe quanto da minha estrutura biológica, do meu aspecto psicológico foi quebrado, da minha vontade de viver, da minha vontade de fazer foi quebrada. Você está dizendo isso porque não foi com você. Não, meu querido, o que eu estou dizendo é que o oleiro, aquele que te fez, aquele que te chamou, aquele que te consagrou, aquele que disse o que era que você deveria fazer, os planos que Ele tem para a sua vida, Ele não terminou a obra que Ele começou a fazer na sua vida. Ele está fazendo, Ele está desenvolvendo. E é interessante que eu, vendo, né, a reportagem, né, o vídeo sobre o oleiro, na reportagem que eu vi, o oleiro ele faz o seguinte, ele mostra o tanque dele, que é o tanque de curtição. Ele mostra o tanque de curtição, tem parte de barro, que é natural, e tem uma outra parte só de objetos quebrados, de vasos que eles quebraram. Ele diz o seguinte, olha, aqui eu também coloco aqueles vasos que eu começo a fazer, que eles quebram, aí eu volto para cá. Volto para quê? Para deixar curtir. É interessante isso, amados. Às vezes você foi machucado, você foi quebrado, e aí você é jogado, deixado de escanteio. Nossa, Deus me machucou, a situação me machucou, eu fui machucado, fui ferido, agora eu estou aqui. Amados, talvez Deus está colocando você na curtição, para que a massa que é você, o barro que é você, fique preparado para que volte às mãos dEle. Para que Ele possa fazer a sua vontade. E ali então, Deus Ele faz, Ele molda, Ele trabalha. E é interessante que o vaso não estava pronto aqui. Ele estava sendo desenvolvido, estava sendo feito pelo oleiro. E aí ele vai para a secagem. A secagem ela é utilizada para retirar a água dela. Esse vaso está quase pronto. Está quase preparado para aquilo que ele vai ser chamado, para aquilo que vai ser feito. E aí depois ele vai para onde? Para a fornalha, vai para o forno. Vai para o forno. E o fogo vai aponta para onde? Espírito Santo de Deus. Mais uma vez aponta para o Espírito Santo de Deus. Olha como o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas. Ele começa a trabalhar nas nossas vidas, ele não para. Ele não para, ele não cessa, ele começa, ele trabalha, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele trabalha em nossas vidas. Ele começa a dizer, meu irmão, meu filho, está errado, não é por esse caminho, é isso, assim que eu quero que você faça, é assim que eu quero que você faça. Olha, estou te preparando para esse desafio, estou te preparando para esse chamado que eu tenho para a sua vida. Você precisa se preparar, você precisa de treinamento. E aí na fornalha ele vai, e ele tem que ficar de um tempo específico, onde eu via o vídeo que fala sobre o processo do vaso, fala de pelo menos 24 horas na fornalha. E aí o que é mais interessante é o seguinte, é que o fogo aí tem um papel importante na construção do vaso. É que quanto mais fogo, mais quente for, o que vai acontecer com o vaso? Mais bonito ele vai ficar. E às vezes nós achamos assim, Deus está quente demais, o Senhor me colocou numa situação que o fogo está vindo, uma situação de pressão, uma situação que o Espírito Santo está me incomodando, está muito quente, está difícil. Meu amigo, não desanime, porque se está muito quente, é porque Deus quer forjar em você um vaso muito mais bonito. Deus quer forjar em você um vaso lindo, um vaso que Ele vai olhar, vai dizer, esse vaso é funcional, esse vaso é um vaso de honra. E Ele começa a trabalhar, Ele começa a fazer, através do Espírito Santo. E é interessante que os discípulos de Jesus passaram por um momento desse. Os discípulos, se nós observarmos, os discípulos de Jesus passaram por um processo de formação e de aprendizado. Se nós pegarmos aquilo que eram os discípulos no início do seu ministério, aquilo quando eles começaram a andar com Jesus, com o final, nós vamos ver a diferença. Se observarmos, por exemplo, o que foi Pedro no início, o que é Pedro no final, lá em Atos dos Apóstolos, é uma diferença enorme. Porque ele andou com Jesus, ele aprendeu. Ele foi um vaso que foi forjado no fogo. Eles receberam a promessa, eles andaram com Jesus, e depois o que aconteceu lá em Pentecostes?
desceu fogo neles. E depois que desceu fogo neles, aqueles vasos foram concluídos. E aí o que nós temos em Atos dos Apóstolos? A ação daqueles vasos que foram forjados por Deus. Como eles fizeram naquela região, como eles foram usados ali, como Pedro foi usado, como os outros apóstolos foram usados, e sei que tantos outros que não tem aqui a narrativa na Bíblia também fizeram naquele período. Mas teve um tempo da promessa, teve um tempo de se esperar, e teve o tempo do resultado, da conclusão do vaso. E aí, como eu falei, tem um tempo da espera. O vaso, ele é feito, ele é colocado no forno, quente, lá ele fica, lá ele descansa. E aí, o que é interessante aqui nesse caso, amados, que o oleiro, ele não pode ir lá abrir o forno toda hora. Às vezes ele vai lá, observa o vaso, se o vaso começa a rachar, como ele coloca mais de um, ele não pode abrir o forno para tirar o vaso que está rachando, está estragando, para trocar. Ele tem que deixar, porque ele tem que abrir no tempo certo, senão essa oscilação de temperatura também vai atrapalhar o processo. E aí, nós temos que entender que esse processo de espera também é um processo que nós temos que aguardar, esperar o nosso momento em Cristo. Aquilo que Deus tem para nós. E falar em espera, falar em aguardar, o povo de Israel sabe muito bem o que é isso. De ter uma promessa de 40 dias para chegar na terra prometida e ficar 40 anos esperando. E o que eles fizeram para ter que esperar 40 anos? Murmuraram, reclamaram. E essa espera nossa, mas não pode ser uma espera com murmuração. Dizer, olha, tá difícil, eu estou aqui, fui quebrado, estou na pressão, estou no fogo, ninguém olha para mim, Deus me esqueceu, estou aqui largado, essa igreja não presta, esse caminho não presta, Deus não quer saber de mim, essa vida é ruim, e começa a murmurar, começa a dizer palavras que não edificam, palavras que não vêm ajudar nesse processo. Mas na verdade nós temos que entender que nós temos que passar no momento de espera calados. E é interessante que na verdade, o ideal nem seria ser calados, mas louvando a Deus. Porque aqui, se nós formos ler, eu não cheguei a separar em Atos dos Apóstolos, os momentos que os discípulos eram presos, que eles eram colocados em situações que eles não era agradável. Eles não iam reclamando, dizendo, murmurando contra Deus. Eles iam de que jeito? Louvando. Um estava pregando lá, é preso, porque estava pregando, vai para a cadeia, poxa, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, pregando, ninguém quis fazer, mas eu estou aqui pregando e me prenderam. Pô, Deus, que Deus é esse? Era isso que está escrito lá em Atos dos Apóstolos? É assim, ó, dando glória a Deus na cadeia, glorificando a Deus. Será que se nós estamos numa situação dessa, venho ministrar aqui, tocar, fazer a obra de Deus, vou visitar e acontece algo de errado comigo, as coisas desandam, eu vou glorificar a Deus, eu vou ficar reclamando, pô Deus, eu peguei o meu carro, vim aqui visitar o irmão, ninguém quis vir, mas eu me dispus, vim, visitei, meu pneu fura, o Senhor não é justo comigo. Pô Deus, eu estou aqui, estou ministrando aqui no louvor, estou aqui, peguei meu instrumento, estou aqui, desafinou, quebrou a corda. Pô, que é isso? Eu não tenho nem dinheiro para comprar uma corda. E aí nesse processo a gente começa, né? A gente começa a murmurar, às vezes nós começamos a murmurar mesmo, a reclamar com Deus, daquilo que Ele tem feito, que não nos agrada. Nossa Deus, por que o Senhor permite tantas coisas ruins acontecerem comigo? Nossa, te servi tanto. Nossa Deus, por que tem faltado alimento na minha casa? Eu sou dizimista fiel. Como se fosse uma relação de barganha, né? Pô, eu pago o dízimo, né? Tem até isso, né? Eu pago o dízimo. A gente não paga dízimo, a gente devolve o dízimo. A diferença é muito grande nisso. Nós devolvemos aquilo que pertence a Deus. O mundo não entende isso, não. O mundo não entende essas coisas. Mas nós devolvemos o dízimo. Pô, eu pago o dízimo
e está faltando o pão e o leite lá de casa. Por que o Senhor está permitindo isso? E outras coisas mais. Saiba que tudo isso que acontece conosco é para o nosso aprendizado, é para a nossa formação, para que nós venhamos formar o vaso de Deus, aquilo que Deus quer para nossas vidas. E o que Deus quer para a sua vida? O que Deus tem preparado para você? Qual é o vaso que você será formado? Você já falou com Deus sobre isso? Já perguntou para Deus? Deus, qual é o vaso que o Senhor quer formar da minha vida? Nós estamos no processo. Nós não estamos prontos. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Estou muito longe de estar pronto. Muitas das questões que eu falei aqui, dos pecados que eu citei aqui, de murmurar, eu cometi e cometo ainda. Cometi e cometo. Eu sei que algumas coisas melhorei muito, mas cometo muito. Nós estamos sendo formados. Mas o que é mais importante nesse processo é que nós estamos na mão do oleiro. Nossas vidas não saíram das mãos do oleiro. Não, aquilo que acontece em nossas vidas não foge ao seu controle. Ele está lá, Ele está manuseando, Ele está fazendo, Ele está nos preparando para que chegássemos ao bom resultado. E qual é esse bom resultado de Deus? Vamos lá em Romanos capítulo 9, versículo 20. Está abrindo lá, mas eu vou aqui também. Eu gosto de ir na Bíblia. De folhinha. Sou meio resistente às tecnologias aí. Sendo professor, estou sofrendo muito com essas aulas à distância. Diz assim. Vou ler do 19 aqui. Soberania de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Você consegue resistir à vontade de Deus? Paulo está perguntando. Nós conseguimos resistir à vontade de Deus para as nossas vidas? Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Algum tempo eu passei por uma experiência de encontrar uma pessoa que estava resistindo à vontade de Deus sobre a vida de outra pessoa que Deus queria levar. Ela não estava querendo aceitar aquela situação. Mas nós não resistimos à vontade de Deus. Se a vontade de Deus ela é cumprida, aquilo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Mesmo você achando que não é da sua vontade, eu não quero isso mais para a minha vida. Quem que nunca pensou que na caminhada cristã disse, eu não quero mais, eu não quero mais, eu abro mão de ser pastor, eu abro mão de conduzir esse rebanho, eu não quero mais isso. Aposto que muitas vezes a vida do bispo, o bispo teve esse tipo de pensamento, eu abro mão disso, Senhor. E acha que ele tem vontade na vida dele. Ele não tem a vontade na vida dele. A vontade na vida dele é a vontade de Deus. A vontade da sua vida, meu querido, é a vontade de Deus. Então não adianta dizer para Deus, eu não quero, Senhor, eu não aceito isso que o Senhor tem para a minha vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai ser feito. Não há como comparar a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí ele continua. Por quem jamais existiu a sua vontade, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Quem somos nós, amados, para discutir com Deus em qualquer situação que seja? Ah, pastor, mas o senhor não sabe aquilo que eu tenho vivido, aquela situação que eu tenho vivido de morte, de doença, de enfermidade, de fome, de série outras coisas. Eu discuto sim, eu coloco Deus na parede sim. Não, meu querido, quem somos nós para discutir com Deus? Quem é o homem perante a grandiosidade que é Deus? Nós não somos nada. Porventura, pode o objeto perguntar o que fez? Por que me fizeste assim? Quem nunca se perguntou isso? Para Deus. Por que o Senhor me fez assim? Por que as coisas são assim dessa forma? Eu não queria que fosse assim. Eu não pedi para nascer. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para que o mesmo barro fazer o vaso de honra e outro para desonra? Então aqui existe uma diferença. Existem dois tipos de vaso que o oleiro pode fazer. Exige um vaso de honra e o vaso de desonra. Que tipo de vaso é esse que Deus está fazendo na sua vida?
Eu tenho certeza, meu amado, que Deus há de fazer na sua vida um vaso de honra. E aqui, meu querido, um vaso de honra que Ele está dizendo aqui é um vaso que vai fazer a vontade de Deus, que vai cumprir aquilo que Deus designou para ser feito, que vai ser a diferença no mundo. E eu estou olhando aqui para várias pessoas que são vasos, mas não são vasos de desonra, mas são vasos de honra que Deus vai levantar, que Deus tem levantado, que Deus está levantando para fazer a obra dEle, para não olhar para trás, para não olhar as diversidades, para não olhar as circunstâncias, mas para olhar para aquilo que Deus quer das nossas vidas, para olhar a vontade de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus estabeleceu para que nós viemos fazer. Deus não nos chamou aqui para ficar olhando para o lado, Deus nos chamou aqui para nós ficarmos murmurando, Deus não nos chamou aqui para nós ficarmos olhando para trás, olhando para o mundo dizendo, nossa, quando era daquela forma era melhor. Mas Deus nos chamou aqui para fazermos uma obra, para fazermos algo que Ele estabeleceu em nossas vidas. E isso, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, não sou eu que vou dizer, mas sim o próprio Deus. Por isso eu quero te convidar a levantar agora, a começar a falar com Ele, a dizer,